Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Como estão? Começando mais uma live aqui na página da Associação Espírita Mensageiros de Luz de Americana, São Paulo. Eu acho que vocês já estão, de certa maneira, se habituando a essa live aqui todo domingo, pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Então, para quem não conhece, a Associação Espírita Mensageiros de Luz, ela fica aqui na cidade de Americana e nós transmitimos os nossos trabalhos todas as terças e todas as quintas-feiras, sendo transmitido ao vivo. E de domingo agora nós estamos entrando ao vivo, tá? Então sejam bem-vindos, muito bom tê-los aqui conosco, uma ótima noite. Aqui em Americana está uma noite extremamente agradável, está bem fresquinho, muito gostosa. Então sejam bem-vindos, certo? Muito boa noite ao pessoal que está chegando, Leandro, boa noite. Pessoal de a Flávia chegando lá de Sorocaba, olha só o pessoal chegando, Tereza lá, boa noite Tereza, Dora, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa página aqui do Mensageiros de Luz. Eu sempre gosto de dizer assim, ó, vão dizendo de onde vocês são, né? Para a gente ir conhecendo um pouquinho de vocês. Eu já vi aqui que alguém disse que estava aguardando chegar a live, né? Que bom, né? Que bom a gente poder já nos encontrar virtualmente todo domingo, não é? Que bom, fico muito feliz de encontrá-los por aqui. Para quem não me conhece, sou o Ed Martino, certo? Sou trabalhador da Casa Espírita Mensageiro de Luz, eu sou psicanalista, sou educador e dentro da Casa Espírita eu desenvolvo um trabalho mesmo ligado à terapia, certo? Então, essas lives que a gente faz aqui de domingo à noite, a ideia é sempre estar trazendo um pouquinho da psicanálise e do espiritismo ali, aliados e juntos para nosso bem-estar, para a gente discutir algum tema, certo? Então, a ideia sempre é essa, todo domingo à noite ter uma breve reflexão. Pessoal chegando aqui, estou aguardando um pouquinho. Oi Rose, tudo bem? Pessoal chegando, Tramandaí, Evanilda, Teresópolis no Rio, pessoal sempre do Sul, que bom tê-los aqui conosco. Olha lá, Caxias do Sul, Patrícia, tudo bem Patrícia? Angra dos Reis, Pernambuco, a Rose lá da capital, Florianópolis, pessoal do Sul sempre, que é Santa Maria sempre está aqui conosco, né? Santos, Floripa também, olha que bom, não é? Que bom tê-los aqui conosco, certo? Já deram uma olhada qual é o tema de hoje? Já viram qual é o tema? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre resiliência, fortalecendo a nossa resiliência. Olha essa Angélica da Paraíba, Paraná, oh, que bom tê-los aqui conosco, hein? Muito bom, Renata de Caçapava, Eliane, oi Eliane, boa noite, tudo bem? Então, olha só, fortalecendo. Qual foi a ideia que surgiu a partir desse tema? Jussara, hoje Jussara da Suíça, olha, na noite. Rosa, Josiane de São Carlos, que bom tê-los aqui conosco. Sejam sempre bem-vindos. A nossa casa, ela mesmo que virtualmente, ela está aberta a todos vocês. Que bom tê-los aqui conosco, tá? Então olha só, o tema dessa noite ele surgiu a partir de uma conversa dentro do grupo de terapia lá da nossa casa, né, da qual eu coordeno. E aí uma das meninas disse assim, olha, eu estou passando, estou sendo muito mais forte quando eu passo pelas determinadas situações que me afligem. Eu olhei para ela e falei assim, você está sendo muito resiliente, então. Ela falou assim, resiliente? O que é isso? Então eu falei assim, puxa vida, será que às vezes a gente precisa nomear
determinados sentimentos, determinadas situações que vão acontecendo conosco? Será que a gente precisa nomear? Eu pensei assim, acho que talvez a gente precise dar alguns nomes. Por quê? Porque é uma forma de nos fortalecer a partir de quando a gente começa a nomear determinados sentimentos, determinadas situações. Então, quando a gente começa a se olhar e começa a nos perceber e dar nome para isso, o que eu estou sentindo agora? Ah, isso que eu passei. Como será que é? Como eu lido com isso? Então, dessa vez a gente vai falar sobre resiliência. Vocês já nomearam aquilo que vocês sentem? Vocês já falam assim, puxa vida, agora eu estou com raiva mesmo. Agora é mágoa, agora é ressentimento, agora é alegria plena, verdadeira. Desculpe, gente. Vocês compreendem como que é o processo? Então, fortalecendo a nossa resiliência é falar um pouquinho dessas emoções que nos atingem, principalmente emoções ligadas a um passado. Por que será que a gente se fixa tanto a nossa vida no passado? Isso aqui já foi tema de outras palestras, aqui de outras lives que eu falei aqui. Por que será que a nossa vida é tão fixada no passado e a gente esquece do presente? Muitas pessoas, elas investem um tempo muito valioso olhando para o passado, focalizando as atenções dela naquilo que não deu certo, principalmente. Não é? Porque quando a gente começa a lembrar do passado, a gente começa a lembrar muito daquilo que não deu certo, remoendo aquele passado, né? Por quê? Porque a gente passa por muitas experiências que acabam deixando a nossa vida assim marcadas, são marcadas, né, por esses acontecimentos. Então, pode ser que a perda, por exemplo, aparece muito aqui nos comentários, orações pedindo para perdas de entes queridos, para lidar com a perda de entes queridos, uma decepção amorosa, né? Uma decepção com alguém tão próximo, né? Tão próximo de nós que às vezes nos decepciona, e geralmente às vezes se decepciona mais com quem a gente ama mesmo, né? E aí às vezes a partir daí a gente vai perdendo um pouquinho da graça. Em alguns casos a gente perde até o sentido da vida com essas decepções que vão nos acontecendo, certo? Então, que acontece? A nossa mente, ela vai insistindo em repetir todas as cenas de algo que você quer esquecer. Não é isso? Você quer esquecer isso e a tua mente ali tá, ó, só te tocando, ó, lembrando disso, né? E você lá, não estando conectado a esse presente, não é? Então, só que tem um detalhe, viver plenamente no presente é algo bem complicado, não é algo fácil. Não é algo muito fácil. Eu já falei numa das lives aqui anteriores de um filósofo canadense que chama Marshall McLuhan, acho que é isso. E o que o Marshall fala? O Marshall fala da síndrome do espelho retrovisor. Você sabe o que é a síndrome do espelho retrovisor? Já ouviram falar da síndrome do espelho retrovisor? Talvez tenham ouvido falar que se alguém acompanha as lives aqui, eu já falei dela anteriormente. Você sabe o que é a síndrome do espelho retrovisor? Não? Vamos ver quem sabe aí, vamos ver quem coloca aí nos comentários. Todo mundo quem dirige utiliza, sabe que tem que utilizar o espelho retrovisor para dirigir, né? Não é? Mas o que o espelho retrovisor faz? O espelho retrovisor, ele faz com que você olhe para trás, certo? Para ir para onde? Para frente. Não é isso? Não é isso para que serve? Você olha aqui no teu espelho retrovisor para trás, para ir para frente. Se você ficar olhando o tempo todo no espelho retrovisor, o que vai acontecer? Você corre o risco de ter algum problema para frente, não é? Então, quantos de vocês estão aí presos a esse passado, hein? Com essa síndrome do espelho retrovisor?
É isso mesmo, ó, todo mundo está dizendo assim, ó, o olhar para o passado, né? Então, quantos de vocês estão presos a esse espelho retrovisor aí? Estão nesse momento com essa síndrome do espelho retrovisor? Quantos de vocês estão vivendo um passado estando no presente? Alguns especialistas eles dizem que a gente vive 75% do nosso tempo no passado, lembrando de coisas do passado, 20% imaginando o futuro e apenas 5%, gente, ó, vou colocar minha mão bem aqui, ó, 5% só no presente. Vocês têm ideia disso? Ou seja, a gente vive só 5% no presente. Por que será isso, hein? Quando eu estava preparando essa live, eu falei assim, eu preciso falar sobre isso. E aí surgiu um pouquinho, eu queria falar sobre essa atenção plena no presente. Eu queria falar de atenção plena, de foco no que é presente. Então casou, de repente a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso em outra live. Mas hoje especificamente eu quero falar sobre resiliência. E aí eu retorno com essa questão do passado. Então, os nossos pensamentos e sentimentos, eles vão e voltam no tempo, o tempo todo. A toda hora. A nossa mente, ela não para, ela fica assim. Vocês viram que a minha mão também não para, né? Aqui, como um bom italiano, né? Descendente de italiano, fica aqui, ó, né? Fica aqui com a mãozinha sem parar. Desculpe aí, gente. Mas é assim. Quase nunca a gente vive no presente. Sem perceber. E quando eu falo isso, a gente não se dá conta que são pequenas atitudes. Por exemplo, você fica lá se remoendo, tá lá assim fazendo uma coisinha simples do teu dia a dia, aí você fica, puxa vida, eu devia ter dito isso. Eu devia ter feito aquilo. Por que que eu não agi dessa maneira? E vamos logo depois para o futuro, né? Mas da próxima vez, aí você coloca assim, o teu pensamento vai ficando assim, ó. Da próxima vez eu vou falar disso. Eu tenho muitas atividades para fazer hoje. Vou pegar coisas lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, a gente fica todo o tempo assim. A gente não fica conectado, né? É isso mesmo, Pri, né? Fica aqui, né, falando com a mão, né? Então, olha só, a gente fica conectado o tempo todo nesse passado ou nesse futuro. E dá um trabalho danado para nós essa conexão para o presente. Essa conexão de estarmos aqui presente. Por quê? Esses eventos, eles vão criando coisas que são difíceis de serem controladas. Por quê? E consequentemente vão gerando infelicidade, né? Certo? Por quê? O passado ele não volta, é o óbvio, né? Certo? Só os nossos pensamentos que vão voltar lá. O nosso passado ele não vai voltar. Não tem, parece bobo dizer isso, mas por que a gente vive tanto a isso? E o futuro, gente, nunca vai chegar. O futuro não está ali, ó. Amanhã chegou amanhã. Amanhã já é futuro. Daqui 5 minutos é futuro. Ele chega e daqui a pouco a gente está pensando de novo no futuro e sempre postergando, deixando para amanhã, né? E o amanhã nunca vai chegar. O amanhã, o nosso tempo, ele é agora. Não tem outro tempo para ser feliz que não seja agora, nesse exato momento. Nesse exato momento, o que vocês estão fazendo aqui? Olha, estão disponibilizando um tempo de vocês para assistir a uma fala. Tem outro momento para ser feliz que não seja esse agora? Não é? Não tem outro momento. Então a gente tem que se conectar totalmente a esse presente. E a melhor pergunta é: por que fazemos isso, hein? Por que não estamos presente no presente, hein? Por quê? O que vocês acham? Por que nós não estamos presentes no presente? Por que a nossa mente fica divagando e saindo, né? A gente chama de distração, certo? Na psicanálise tem um termo distração, porque é também um termo comum, né? Ou seja, tá ali o tempo todo, ela está distraindo, indo pela tangência.
Kardec, ele diz que a maior parte do sofrimento humano ela é criada por quem? Por nós. Nós somos os donos do nosso próprio sofrimento, certo? E aí, e como que ele se forma? Ele vai se formar sozinho, enquanto que a nossa mente superficial ela vai governando a nossa vida. Então olha só que interessante, a nossa mente superficial, quando eu falo, ela vai pegando muito o que vai acontecendo superficialmente, vai pegando só o que está ali. O sofrimento que a gente sente nesse exato momento, ele vai ser sempre alguma forma de não aceitação. Uma forma de resistência que na maioria das vezes não é inconsciente, não é da maioria das vezes, ela é inconsciente ao que é. Ué, aquilo não está instituído? Aquilo não é aquilo ali? Tem alguma forma de mudar? Aquilo aconteceu. O que eu posso fazer para lidar com aquilo? É isso que tem que mudar. Certo? Então, presta bem atenção, olha. Essa conexão ao passado e essa conexão ao futuro é uma forma de não aceitação. Uma forma de resistência a isso que está acontecendo conosco. Então, se a gente mirar e olhar para o Espiritismo, a gente se dá conta de que ele está trazendo mensagens de que você tem que se conectar também a essa vida da qual você vive agora. Essa é o melhor momento para você trabalhar com todos as suas questões de ordem moral, as suas questões de ordem espiritual. Então, nesse meio tempo, a gente vai encontrando pessoas, vários tipos de pessoas, né? Então, se existem aqueles, por exemplo, vamos ver com qual você se encaixa aí, né? Existem aqueles revoltados. Sabe o que são os revoltados? São aqueles que não aceitam o que vai acontecendo para a pessoa. Diante de qualquer adversidade, vai dizer assim: ah, por que eu? Por que isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo agora? Eles se colocam sempre como vítimas de Deus e do mundo. Por que de Deus? Porque a primeira coisa que vai ter o olhar vai ser assim: olha só. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está me castigando? Por que só comigo? Se colocando como vítima do mundo. Então, para que se colocar como vítima do mundo se tudo que vem para nós, ele vem com o intuito de fazermos a nossa melhora, com o intuito de nos conduzir para algo muito melhor. Então, lembra da não aceitação? Uma pessoa que se coloca muito vítima das coisas é uma pessoa que realmente não aceita aquilo que vai acontecendo. E tem aqueles que também têm uma atitude muito passiva diante das situações. É um comportamento muito passivo. Eles aceitam tudo, só que não fazem nada para melhorar. Vão aceitando. As coisas vão chegando, né? Vivem num total conformismo com aquilo que vai chegando. E os espíritas, eles precisam tomar muito cuidado, porque às vezes eles dizem assim: ah, isso é karma. Vamos pegar um termo lá da filosofia budista, né? Ah, isso é karma. Isso é karma, né? Não, gente, a gente precisa aprender a lidar com aquilo que vai chegando e transformarmos isso numa melhora. É para isso é disso que eu estou falando quando eu falo sobre resiliência. Porque assim como existem esses que têm um comportamento passivo, esses que têm um comportamento vitimizado, todos esses, existem os resilientes, certo? Existem os resilientes. Então, o que é esse resiliente? E o que é essa prática da resiliência? Você já deve ter ouvido falar da resiliência, com certeza, né? Quando eu falei da minha paciente lá no grupo de terapia, ela não sabia, né? Ela estava com uma prática da resiliência
sem saber, sem nomear. Por isso que eu falei assim, às vezes, será que é necessário a gente nomear para que possamos realmente aprender? Eu acredito que sim, a partir do momento que você nomeia, você dá nome a seus sentimentos. Eu estou tornando essa fala porque muita gente entrou depois. É assim, a partir do momento que você nomeia seus sentimentos, fica mais fácil você lidar com eles. Fica muito mais fácil você potencializar eles. Então, essa resiliência, Marcelo, tá ligado sim à inteligência emocional. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Conviver, ela é a soma de três aspectos, né? Três aspectos. A convivência. Por que eu estou falando de convivência? Porque a maioria das nossas questões ligadas à questão emocional e essa prática da resiliência, ela está muito ligada ao ato de conviver, de estar com o outro. Então, conviver, ela soma de três aspectos: a empatia, a alteridade e a resiliência. Então, empatia, todo mundo já conhece, né? Empatia é o quê? É o se colocar no lugar do outro, né? De forma cognitiva, ou seja, pelo pensamento, é se colocar no lugar do outro. A alteridade é respeitar o outro na sua individualidade, saber que o outro ele é diferente de você, mas nem por isso ele vai ser teu inimigo. Esse que é o grande legado que a humanidade traz, né? Quanto menos alteridade, menos convivência pacífica. Nessa questão, por exemplo, a gente vive hoje um mundo com muita falta de respeito ao outro, ao que o outro pensa, ao que o outro faz. E, sobretudo, a alteridade está muito ligada a isso, né? E a resiliência, que é o tema nosso aqui de hoje, né? Fortalecendo a resiliência. Então, o que fazer diante dos problemas? Como fortalecer com eles? Como utilizar, de fato, as nossas provas e expiações para a nossa melhora moral e espiritual? Se nós viemos aqui na vida, gente, nós viemos nessa encarnação para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. Então, o que a gente está fazendo com os problemas que vão surgindo? O que nós estamos fazendo com as nossas provas e expiações que vão chegando até nós? De que maneira você está usando isso a seu favor? A resiliência, eu sempre costumo usar nas minhas palestras, porque eu sempre falo da resiliência e sempre costumo usar como referência um copinho, né? Porque o que acontece? Ó, peguei aqui, trouxe até para vocês, olha. Quando você amassa um copinho, olha só. Tô amassando o copinho aqui, tá vendo? Ó, todo mundo tá vendo, né? Daqui a pouco eu volto o copinho, eu volto ele ao normal. Isso daqui é um termo da física, certo? É física isso aqui. Resiliência é um termo da física, certo? Então olha só, tirei aqui, amassei meu copinho, ele volta daqui a pouco ao normal, certo? Resiliência é isso, certo? Resiliência tem a ver com enfrentar as nossas diversidades, desafios que vão aparecendo na nossa vida e transformar, dar uma volta por cima. É a capacidade de regeneração do ser humano. Por que é da física? Porque é passar pela diversidade, suponhamos que seja o copinho aqui, e você voltar ao normal, certo? E voltar ao normal. É isso. Resiliência é isso. É simples, né? Então, a resiliência ela passou a designar a capacidade de resistir flexivelmente, ou seja, é você ter uma flexibilidade diante da adversidade para o desenvolvimento pessoal, profissional, social, certo? É treinar a capacidade de ser resiliente para superar tudo e aprender a tirar proveito das dificuldades e se recuperar, né? Então, ou seja, resumidamente, se eu pudesse falar aqui que é resiliência, seria assim, olha, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai embora. Porque é isso.
Porque a vida, ela não vai ficar te esperando. A vida, ela não vai ficar esperando o seu entregar a esse vitimismo das situações e ficar lá. Não, muito pelo contrário. As pessoas que vão lidando com essa resiliência, elas vão seguindo, utilizando tudo aquilo que tem como potência, como força para seguir em frente. Acho que o Marcelo lhe perguntou a respeito de usar a inteligência emocional agora mesmo. É isso mesmo, Marcelo, é utilizar a nossa inteligência emocional. O Daniel Goleman já dizia isso. Nós temos um trabalho intrapessoal e interpessoal. O que é isso? Ou seja, intrapessoal é lidar com o outro, certo? E a gente está o tempo todo lidando com o outro. E o interpessoal é lidarmos conosco, certo? Naquilo que a gente tem de fragilidade, naquilo que a gente tem de potencialidade. Só que o nosso processo, ele lida, nosso cotidiano é isso cotidianamente. Então, o que você prefere ser? Você prefere o copinho que vai ser o copinho que fica amassadinho ali, jogadinho no canto, ou aquele que vai ali, ó, que volta ao normal? Que volta e segue em frente, que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O que você vai escolher para você? Então, nesse lidar com a nossa resiliência, ela vai passar por algumas questões, né? Então, a primeira delas é gerir as nossas emoções, certo? É conseguir manter serenidade numa situação de estresse e ainda o que? Potencializar os sinais que outras pessoas para reorientar o nosso comportamento. Ou seja, como assim? Deixa eu tentar entender isso. Tudo aquilo, é aquilo que eu acabei, resumidamente um pouquinho daquilo que eu acabei de dizer. Ou seja, a pessoa resiliente, ela domina as suas emoções, ao invés de ser dominado por elas, certo? Para garantir o quê? O bem-estar dela e das pessoas que rodeiam. Já viu como é tão complicado lidar com pessoas extremamente frágeis com as coisas que vão acontecendo? Porque elas vão desgastando a elas e a família delas, não é? Então, quando a gente começa a gerir as nossas emoções, esse hábito ele não vai desgastar você, não vai desgastar a sua família, os amigos, os colegas de trabalho, quando vai acontecer algum momento complicado, certo? Então, a nossa compreensão das nossas emoções, elas são fundamentais, esse gerir essas emoções, certo? Quando eu falei do nomear, é nomear também as suas emoções. O que é isso? O que está acontecendo? Não é? Controlar os nossos impulsos. Agir de maneira... Eu fiquei com muita raiva de uma pessoa. Certo? Olha só, Gleisiana, eu estou dando até o exemplo, né? Como dominar as nossas emoções. Eu fiquei com muita raiva de uma pessoa. O que você faz com essa raiva? Você consegue controlar os seus impulsos? Se você não consegue controlar os seus impulsos, é que algo ainda precisa ser trabalhado dentro de você. É se olhar. Se olhar e se perceber naquilo que está fazendo você agir com impulsividade. Dessa forma, o que vai acontecer? Você vai escolher viver com uma força dada pela sua emoção. Certo? Quantas e quantas situações que você já... Em algo que você disse ou fez coisas que você se arrependeu logo no minuto seguinte, por impulso. A ideia aqui é evitar que essas situações elas existam na sua vida pessoal e profissional. É uma análise de si, certo? Ou seja, o controlar o impulso, ele não deixa os impulsos, ele não deixa de ser uma inteligência emocional. Então, como está o meu nível de inteligência emocional? Como que está o meu nível? Em que patamar que ele está? Numa escala de 1 a 10. Como você se percebe
nesse nível de inteligência emocional? Como você se olha nesse nível de inteligência emocional? Outra questão para lidar com a resiliência, ela está ligada ao otimismo. A um otimismo, certo? A pessoa resiliente, ela acredita que ela é possível mudar para melhor e é capaz de controlar o destino de sua vida, mesmo quando o poder de decisão não está na mão dela. Por quê? Porque ela vai se dar conta que cabe a ela lidar com a situação, cabe a ela decidir ou não como aquilo vai afetá-la. Para além de cultivar a esperança, essa pessoa ela desenvolve uma atitude mental que reflete na sua linguagem interior. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Ou seja, é aquela pessoa que vai dizer assim, olha, eu sou capaz de passar por isso, eu vou conseguir, eu já ultrapassei vários obstáculos e não é esse que vai me derrubar. Quantos você conhece assim? Quantos você conhece que potencializam virtudes, atitudes que estão dentro dela? Maria Alice está no 4, só a Maria Alice na tua escala de inteligência emocional, mas é isso. Se está no 4, daqui a pouco, Maria Alice, você pode chegar no 5. Do 5 você pode passar para o 6, do 6 você pode passar para o 7, até que você vai chegar no momento que vai ser o adequado para você. Não vou dizer que o 4 é bom ou ruim, porque não conheço você. Mas dentro daquilo que você pode oferecer no momento, de repente é o melhor. A gente não pode se cobrar também nesse sentido. Mas a gente pode fazer o que é possível para nos melhorar. Não é? Então, aproveitar para responder a seguinte questão. Vamos ver se vocês me respondem aí nessa questão otimista. Os meus pensamentos, como estão os seus pensamentos, a sua linguagem interior, são na maior parte positiva ou negativa? Se a maior parte, esse olhar para a tua linguagem, para os teus pensamentos interiores, é positivo ou negativo? E isso já te começa a mostrar o teu grau de resiliência, o teu grau, como você lidar lidar com as suas situações. Olha, eu não vi o nome, desculpa, aqui falou que estava no 2 e a Cláudia está dizendo que está quase chegando no 10. Que bom! Vocês percebam que isso é o quanto nós somos diferentes um do outro. E a beleza da vida reside nisso. Aquele que colocou o 2 ali agora, né, a Patrícia acabou de colocar o 2 também agora, com certeza vai potencializar para que saia desse 2. A Patrícia, o outro que colocou, desculpa, eu não lembro quem é o nome, mas vai fazer o quê? Vai potencializar para seguir em frente. Esse otimismo, gente, olha só, esse otimismo, ele tem a ver com um otimismo realista, certo? É que tem o pé no chão, mas que consegue enxergar a luz lá no fim do túnel, certo? Olha isso, ou seja, tem os pés no chão, mas enxerga a luz que está lá na frente. Certo? Tem raízes, mas quer criar asas. Esse é o otimismo realista, certo? Outra questão que vai passar por nós é analisar as circunstâncias, analisar o ambiente. Porque além de ser otimista, a pessoa resiliente ela procura descobrir as causas do problema e das adversidades, ou seja, para poder lidar melhor com as circunstâncias e evitar que fique numa situação de risco. Então, qual que é a ideia dessa live? É procurar você estar consciente, certo? O que eu estou fazendo aqui nesse momento assistindo essa live? Mas, isso mesmo, Silene, pés no chão, mas olhos de águia. É isso mesmo, grato. Então, analisar o ambiente é o seguinte, vamos pegar uma referência dessa live aqui nesse momento. O que eu estou fazendo? Eu estou querendo ouvir alguma coisa que de repente desperte em mim algo legal que já está aqui dentro para potencializar tudo aquilo que eu tenho. E ir. Olha a beleza disso, gente. Então, se você coloca no nível 2, você tem um potencial imenso de ir, de seguir. Certo? O que a gente não pode é parar.
A resiliência, ela passa também pela empatia, pela compaixão. A pessoa que consegue compreender as emoções e os sentimentos ali de outras pessoas, ela desenvolve relações muito mais eficazes, porque ela ajusta o seu comportamento, a atitude e a sua própria linguagem. Gente, eu acho que assim, isso é uma opinião muito pessoal, depois de muitas palestras, muita leitura, né, de trabalho. É assim, se nós formos cada dia mais empáticos, se formos cada dia desenvolvermos a compaixão ali de fato, de se colocar no lugar do outro, né? A gente se dá conta de quanto as coisas podem ficar melhores para mim. É para mim, certo? É para mim, não é para o outro, é para mim. Como assim? Puxa vida, eu vou estacionar nesse lugar. Eu vou passar por um sinal de trânsito. A quem eu posso? É só eu que vou me agir nesse momento. Posso prejudicar o outro que está ali. Eu gostaria que alguém passasse ali e me prejudicasse. Então, vocês percebem, eu coloquei um exemplo bem banal, mas quantas coisas vão surgindo no nosso dia por falta de sermos empáticos. Porque a gente está o tempo todo egoísta. O tempo todo a gente está egoísta. Então não tenha receio de praticar no dia a dia. Você vai ver como compensa essa prática da empatia. A resiliência também, estuda o que eu estou falando a respeito da resiliência. Ser autoeficaz, ou seja, perante as dificuldades, as adversidades, a pessoa resiliente ela vai procurar solução e tomar decisões tendo sempre em conta os seus objetivos. Aliás, a pessoa dotada de resiliência, ela acredita que resolverá seus próprios por meio do quê? Dos recursos que tem dentro de si. Ela nunca vai ficar esperando o outro. Ela vai buscar a solução em si. Isso é o caráter da pessoa resiliente. Então, o Daniel Goleman, né, que falou a respeito da resiliência, ele fala que a resiliência ela pode ser treinada. A nossa inteligência emocional, ela pode ser construída, certo? Ela pode ser construída. Então, isso tem a ver com também alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque são as pessoas que estão ao nosso redor. Como que é alcançar as pessoas que estão ao nosso redor? É ter a capacidade de se conectar a outras pessoas por forma a criar redes de apoio realmente para fortalecer a nossa resiliência. Cercarmos de pessoas boas, que despertem em nós aquilo que a gente tem de melhor. Pessoas tóxicas, a gente tem que parar e deixar de lado. Deixar ela ir. Deixar ela ir. As pessoas tóxicas, elas só nos fazem mal. Então, é nós cercarmos de pessoas que vão realmente ao encontro daquilo que a gente está pensando. Não se esqueça também que para ser amigo, você tem que ser... Para ter amigos, você tem que ser amigo. É fundamental isso, não é? Então, olha só. E outra coisa. A nossa resiliência, ela passa por nosso olhar sobre a nossa espiritualidade. Aquilo que nos cerca, as nossas crenças em torno do divino. É óbvio que eu vou falar aqui dentro da doutrina espírita que traz tanta coisa boa, traz os livros, tem uma literatura vastíssima para nos fortalecer. Mas qualquer meio que você utilizar será bem feito, será próspero, basta você ter realmente a sabedoria de distinguir o joio do trigo das coisas que vão acontecendo. Então, a espiritualidade é uma força indescritível que alavanca a nossa resiliência. Ela é formidável, quando ela é bem despertada, ela nos une e nos faz caminharmos juntos, sempre em busca de um bem maior. E qual que é a vantagem de ser resiliente? Ficou claro para vocês, gente, o que é ser resiliente? Acho que o exemplo do copinho é bem claro, né?
E qual que é a vantagem de sermos resilientes? É permitir que as nossas energias de reintegração a uma nova realidade. Nossa nova realidade ela se instaura. O que eu faço com isso? O que eu faço com essa nova realidade que se instala? Eu vou lidar com ela. Se o meu pneu furou, o que eu tenho que fazer? Arrumar o pneu. É simples. Não é? Se eu tenho um vazamento na minha casa, o que eu tenho que fazer? Lidar com ele, arrumar. E se eu tenho algo que está me incomodando interiormente? Eu tenho que me ajustar. Silmara, tem vários livros. A Silmara está pedindo indicação de livros, né? Tem vários livros. Eu recomendaria para você A Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Eu recomendaria para você os livros da doutrina espírita. Os livros de André Luiz, que são fantásticos quando trazem essa questão emocional. Os livros de Joana de Ângeles, né, que são do Divaldo Franco, certo? São todos livros, vai pegando referência, comece aos pouquinhos, leia aos poucos, né? Outras vantagens de ser resiliente. Ele fornece a oportunidade de a gente curar velhas feridas. Quantas velhas feridas que estão ali conosco? Quantas velhas feridas estão conosco e que a gente precisa ainda lidar? Às vezes elas sangram, às vezes elas não se cicatrizam. Por isso que a gente tem que curá-las, certo? Curá-las. Não vai chega um determinado momento que não basta só passar alguma coisa para amenizar. A gente tem que curá-las. E a resiliência ela passa por isso. Outra vantagem é descobrir novas formas de lidar com a vida e de nos organizarmos de uma forma mais eficaz, ou seja, a partir do momento que as coisas vão surgindo, a gente vai lidando melhor com as pressões do dia a dia, a gente vai fornecendo, a gente vai aprendendo, gente, olha só, a não trazer pra gente infelicidades que a gente não precisa. Isso é seu e fica com você, pronto. Porque a gente vai nos libertando disso. A gente desenvolve uma capacidade de se adequar, de flexibilizar as situações sem perder os objetivos. Olha como é bacana isso. Vocês percebem que olha como vai potencializando um monte de coisa. Vocês viram que eu usei hoje muita palavra potencializar? Potencializar por quê? Porque está lá, é inerente em você, já está isso. Já está em você essa resiliência. Mas às vezes você fica se vitimizando, você se fica agindo de forma passiva diante de tudo aquilo que vai acontecendo e vai deixando as coisas passarem. E as coisas vão passando e você não vai aprendendo nada com ela. Certo? A gente vai passando por toda uma encarnação e não aprende nada com ela. Porque a gente tem que aprender, a resiliência vem com isso. Essa disposição para a gente sonhar e seguir em frente. Eu falei de Joana de Ângeles, né? Agora mesmo, acho que é a Patrícia, né, que falou comigo, perguntou a ideia de livros. Patrícia, procure o livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles. O Marcelo está dando a dica do Poder do Agora. Fantástico, Marcelo. É um livro do Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, acho que é isso, né? Fantástico. O Poder do Agora, ele é muito bom. Reforma Sem Martírio, tá vendo? O pessoal tá dando dicas de leitura. E olha, por isso que é bom, não é, gente? Por isso que é bom esse ambiente virtual, essa conexão com um grupo. Olha, nós estamos agora aqui com quase 350 pessoas online. Olha que maravilha, quantas pessoas nos ouvindo e colaborando mutuamente. Isso que é beleza. Essa que é a construção coletiva, isso que é o bom. É de saber que estamos no mesmo barco, navegando no mesmo barco. Cada um remando lá do seu jeito, seguindo do seu jeito. E é isso, né? Eu estava falando de Joana de Ângeles, tá, Patrícia? Então procure o livro Autodescobrimento de Joana de Ângeles.
E Joana de Andes, ela fala assim a respeito de resiliência. Ela fala assim que o homem, pela resiliência, o homem ele faz um exame do sofrimento e passa pelas experiências que necessita para evoluir. E às vezes essas experiências elas podem vir carregadas de um sofrimento muito intenso. Eu estou vendo aqui nos comentários, gente, vocês me perdoem, mas eu consigo observar alguns comentários, mas não consigo, não dou conta do todo, né? Certo? Mas olha só, eu vejo aqui algumas pessoas dizendo da perda de um ente querido, perda do companheiro, perda da companheira, perda de pessoas que são muito queridas em suas vidas. São experiências carregadas de intenso sofrimento. Mas o ponto que eu quero chegar é assim, como que eu faço para lidar com isso? De que maneira que eu lido com isso? Afinal de contas, é algo irremediável. Não tem como eu retornar. Qual o ensinamento, por exemplo, que Joana de Angelis traz? Que a permanência ligada ao estar vivo dentro da gente, desses entes que nos vão, é isso que vai nos fortalecer. Não tem outra maneira de você mantê-los vivos que não seja dentro da gente, de carregar tudo aquilo que ninguém vai tirar de você, aquilo que ninguém vai tirar de você, certo? Que é esse viver que está dentro de você. Esse companheiro, esse teu filho, esse teu irmão que te deixou, ele vai viver eternamente em você. É isso que a gente tem que aprender a lidar. Quando a gente aceita, lembra, no começo da live eu falei assim da não aceitação e a resistência àquilo que vai nos acontecendo. E para a morte é isso. A gente vai precisar retornar uma live e falar sobre isso. Mas para a morte é isso. É a certeza desse vivo, dele estar vivo dentro da gente. Que ninguém, gente, ninguém vai tirar isso de você. Ninguém. Então, porque a Joana de Angelis, ela fala assim que a forma de lidar com a dor, ela vai variar de indivíduo para indivíduo. Sempre vai ser assim. A sensibilidade à dor depende do grau de evolução do ser e do seu nível de consciência. Vocês entendem como que é esse processo? Ou seja, conforme nós vamos evoluindo cada vez mais, o nosso processo de lidar com a dor, ele vai se atenuando. Ele vai se melhorando. Ele vai se modificando conforme nós vamos crescendo. Porque a dor é inerente. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. A dor, elas são inerentes. Elas vão acontecer. À medida que o homem progride, ele sai do mecanismo dos fenômenos. Ou seja, ele adquire responsabilidade em decorrência da conscientização da sua realidade. Como que é isso que Joana de Angelis coloca? Ou seja, eu não me ligo mais aos fenômenos. Eu não me ligo mais ao que acontece. Mas eu começo a me ligar com aquilo que vai acontecendo dentro de mim. Não é o externo que vai importar mais. Os fenômenos externos são aqueles internos. Ou seja, você vai se tornar muito mais perceptivo ao sofrimento e, consequentemente, mais resistente. Então, aquela não aceitação lá da anterior que eu disse lá no início da live, a não aceitação, a resistência ao que vai acontecendo, ela passa a ser uma resistência diferente, porque aí você passa a ver de uma maneira diferente, aí você vai passando muito mais resiliente. Porque assim, quando a gente fala de resiliência, quando eu falo o tema da live aí de hoje, que é fortalecendo a resiliência está ligada assim, que o problema não é o problema. O problema é a atitude com relação ao problema. Certo? Então eu vou repetir para vocês, para fixarem, para vocês levarem para a semana de vocês. Leve para essa semana. Essa semana é uma semana especial aqui dentro do catolicismo, né? Então, vejam isso. O problema, levem para vocês essa semana e pensem nisso, ó. Anotem aí. Ó,
O problema não é o problema. O problema é a sua atitude em relação ao problema. Ou seja, a questão é assim, não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Essa é a diferença, certo? Essa é a diferença. Então, levem isso para vocês. Leve essa reflexão para essa semana, certo? Mas nunca ignore o seu sofrer, certo? Nunca ignore o seu sofrer, gente. O seu sofrer é seu. Se você tiver vontade de chorar, sofrer, gritar, faça tudo, mas faça tudo assim de maneira muito digna. Às vezes a gente tem que se permitir ser fraco. A gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente tem que se permitir ser fraco. Mas o que você nunca pode é deixar que essa fraqueza, esse não ser forte, se apodere de você. Tome conta de você. Você precisa aprender sempre a ser resiliente, a sofrer quando for necessário e a reerguer os embates quando for preciso. Certo? Então, é algo que eu repito, se permita ser fraco. Se permita ser fraco nas horas que realmente é necessário. Chore, viva aquele sofrimento, mas não se entregue a ele. Não se entregue a ele, senão você vai ser o seu sofrimento, certo? Então, resiliência significa justamente isso. Você vai passar por esse sofrimento, mas você não vai se entregar a ele. Você vai seguir. Porque aquilo vai te alavancar para você seguir em frente, certo? E seguir em frente não significa que você não vai encontrar novas adversidades. Não significa que você não vai encontrar pedras novamente. Vai continuar pedras, mas você vai removê-las, né? É Fernando Pessoa que diz assim: pedras no caminho, guardo todas, um dia ainda irei construir um castelo. E é isso. Todo domingo tem live sim, tá? Estão perguntando aqui, eu não consegui ver o nome dela, mas todo domingo tem live. Então, pedras vão continuar surgindo. É melhor prosseguir e a melhor questão, gente, o mundo não vai parar. Parece difícil dizer isso, né? Mas é o que acontece. Vai dar trabalho, a vida vai dar trabalho sempre. Mas é muito importante para que as pessoas se tornem cada vez mais fortes e para que consigam realmente evoluir, que é o propósito nosso de espíritos encarnados. Então, nós estamos aqui para evoluir. As provas e as expiações, elas vão surgir sempre. Sempre, sempre, sempre. O que a gente não pode perder de fato é o nosso poder de passar por tudo isso e suportar essas dores, esse sofrimento. E sermos resilientes. É essa lição que eu quero deixar para vocês essa semana. Vamos olhar para os nossos problemas e ver o que tipo de atitude eu estou tomando diante dos nossos problemas. Silmara, é isso mesmo, ó, toda semana tem live, tá bom? Então, sejamos resilientes sempre. E hoje, né, vocês perguntam sempre, hoje eu não trouxe não, eu sempre trago algum livro aqui, né? Leia um capítulo, quem tem o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Leia o livro, o capítulo 14. O capítulo 14, ele traz como título Honrai vosso pai e vossa mãe. O título é esse, mas ele traz de muitas nuances ligadas a essa questão da resiliência. Capítulo 14, tá ok? Então, entrem lá. O Márcio, nosso amigo aqui, que está sempre colaborando, está dizendo que daqui a 20 minutos a nossa live já está lá no YouTube. Então, daqui uns 20 minutinhos, uma meia hora, entra lá no nosso canal. Todas as lives que foram feitas aqui no decorrer desse tempo que a gente tá fazendo live, estão todas no canal do YouTube, certo? O Márcio vai colocar ali agora, daqui a pouco, né, Márcio, o link lá do nosso canal no YouTube,
que lá vocês entram. Lá tem vários temas. Eu já falei sobre o nosso vazio existencial. Eu já falei sobre o lidar com o agora. Eu já falei sobre o que é que nós estamos deixando, as nossas obras. Entra lá. Entra lá aqui no nosso canal no YouTube e lá você tem todas as lives. Ah, o Márcio já colocou. Obrigado, Márcio. O Márcio sempre nos apoiando aqui, todas as nossas lives. A Fátima, o Leandro. Gratidão imensa por estar sempre como apoio aqui, né, nessas lives que acontecem. Pessoal, Grace, oi Grace, hoje chegou tarde, né, Grace? Mas ó, entra lá na live, é só entrar lá no YouTube que tá lá, tá bom? Obrigado imensamente por estar aqui conosco. Essa live ela é sempre construída com carinho, com uma forma de da gente construirmos juntos um aprendizado. Eu aprendo e vocês estão comigo e nós juntos aprendemos sempre, certo? Porque é dessa maneira que a gente constrói juntos, certo? O nosso aprendizado, a nossa aprender a lidar conosco é sempre juntos, porque nós vivemos em comunidade, certo? E em comunidade a gente tem que sempre aprender a lidar com a resiliência, com a empatia e com a alteridade, certo? Ou seja, resiliência é seguirmos com tudo aquilo que acontece, alteridade é respeitar o outro na sua individualidade e a empatia é se colocar no lugar do outro. Que Jesus nos abençoe abundantemente, que tenhamos uma semana esplendorosa, que ela seja iluminada. Cuidado quem foi viajar nas estradas, certo? No feriado aí dessa semana, tome cuidado nas estradas. Mas que Jesus nos abençoe abundantemente para que tenhamos realmente uma semana plena, sempre de aprendizado, sempre colocarmos em ação tudo aquilo que a gente vai aprender. Tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.